Fala pessoal, beleza? Eu sou o Carlos e o vídeo de hoje é sobre essa plaquinha aqui, ó, a GTX 1050 Ti. Para quem não sabe, ela voltou a ser fabricada em grande escala, né? Voltou a abastecer a maioria das lojas do mundo inteiro, porque devido à falta, escassez, né, de várias placas de vídeo por causa da mineração e tudo mais, aí voltaram a fabricar novamente essa que já existia no mercado até hoje, uma placa de vídeo de 2016, mas ainda tem no mercado até hoje vendendo, só que agora parece que vai voltar a ter em mais quantidades, para tentar suprir a falta de placas de vídeo no mercado, né, por causa da mineração. Hoje eu estou falando com vocês sobre ela, né? Será que ainda vale a pena? Diante desse cenário todo de escassez de placas de vídeo, preços altos e tudo mais, será que ainda vale a pena investir numa placa como essa? Ou vale a pena esperar ver o que acontece? É isso que eu estava discutindo com vocês agora, pessoal, então acompanha aí. Então, pessoal, diante da escassez de placas de vídeos e também da alta procura, né, das poucas que está tendo no mercado, está tendo alta procura para mineração, aí quase não está indo mais para as lojas, né, as placas de vídeo. Aí o que está restando para a gente é algumas peças antigas, algumas placas voltando à volta de algumas placas antigas, como a GTX 750 Ti, até a GTX 550 Ti, além dessa aqui também, né, que voltou a bombar, né, nas lojas, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Essa semana são reportagens que na Austrália e no Reino Unido está tendo muita procura dessa placa de vídeo. Inicialmente eu estou comentando com vocês uns gameplay que tem com essa placa de vídeo aqui, eu estou comentando para vocês o que ela pode entregar ainda para vocês, né? Será que vale a pena investir nela ainda? Ou vale a pena esperar, ver o que acontece com os preços das placas de vídeo atuais? Então vou estar comentando alguns gameplay aqui agora, confere aí. Então pessoal, beleza, eu estou comentando com vocês aqui, esse é Assassin's Creed, que é o Assassin's Creed Unity. É um jogo um pouco mais antigo da linha Assassin's Creed, só que é um jogo também que exige muito do processador, muito também da placa de vídeo. E vocês verem aqui, eu estou usando essas configurações que eu estou mostrando aqui para vocês. E para vocês verem como é que fica esse jogo, né? Apesar de ser um jogo um pouco antigo, a placa sofre um pouquinho. Jogos em mundo aberto, ela vai sofrer um pouco. Seja o Assassin's Creed ou GTA, vai ter um pouco de sofrimento, mas ainda dá para jogar em Full HD, nesse caso aqui, nesses jogos aqui, por exemplo. Os Assassin's Creed mais atuais, igual o Odyssey, igual o Origin, e esse outro que vai passado na era dos Vikings, aí vai ser complicado. Vai funcionar em Full HD, mas bem baixo de 60 FPS. Aí já é mais recomendável baixar um pouco a resolução. Talvez em 900p já rodaria um pouco melhor, que a placa começa a sofrer um bocado, né? Só que esses tipos de jogos que você não precisa estar com FPS bem acima de 60, porque não são jogos competitivos, né? São jogos mundo aberto, a jogar sozinho, geralmente. Então são jogos que você pode jogar ali, beirando 55, 60 ali, quase, que não vai ter problema nenhum. Agora o que o GTA, pessoal, como vocês podem ver, tá aqui em Full HD, com tudo desligado, como vocês podem ver aí. Tudo normal, tudo, nada assim tá muito ativado, né? Quase nenhum filtro ativado. Vocês vão ver como vai ficar agora. O GTA consegue rodar um pouquinho, beirando ali próximo mais aos 60, às vezes passando um pouquinho do que o Assassin's Creed. Só que com vários filtros desligados, né? Então rodando no mínimo ali em Full HD. Se você baixar um pouco a resolução, consegue ativar alguns outros filtros. Mas ainda assim, no Full HD mesmo com os filtros desativados, fica uma qualidade até boa de imagem, né? E fica uns FPS bons também, olha lá, beirando ali 70 às vezes, chegando a 70. Em alguns casos abaixando, né? Um pouco abaixo de 60, mas consegue se manter mais acima de 60 FPS do que o próprio Assassin's Creed, que eu falei para vocês agora há pouco. Agora o FIFA aqui para vocês, esse é o FIFA 2019. Com tudo no máximo, tá rodando com uns FPS muito alto, acima de 100 FPS, já beirando ali 140 às vezes. O FIFA e até mesmo o PS também são jogos que essa placa vai levar muito de boa, inclusive no máximo, sem problemas algum. Então pessoal, agora aqui no CSGO, para vocês verem a resolução, quando está passando a configuração aqui, eu está usando um Ryzen 5 1600AF. Todos esses jogos que eu mostrei até agora foi com Ryzen 5 1600AF, com 16 GB de RAM. Aqui no CSGO, com tudo no mínimo, vocês podem ver em Full HD, tudo no mínimo. Até que consegue rodar um FPS até altos, né? Você consegue em determinados pontos dos mapas aqui atingir, às vezes superando os 200 FPS, só que em outros pontos abaixa para 140, 150, mas pelo menos fica uma taxa alta, né? Até acima de 140
FPS, consegue manter acima disso na grande maior parte do tempo, com alguns picos, né, de acima de 200. Então, com essa placa de vídeo você vai conseguir rodar bem o CSGO com os FPS, a taxa de FPS até um mínimo aceitável, né, que seria o ideal, no mínimo 144 FPS, no mínimo, para rodar mais ou menos bem, e com alguns picos chegando a 200, 230. Então você vai conseguir sem problemas jogar o CSGO com essa placa de vídeo. Se você quiser um FPS maior, né, você pode estar baixando a resolução e vai conseguir um FPS, uma taxa assim já mais próxima, ficando bem próximo aos 200, que vai ficar melhor ainda. Agora, pessoal, de novo com o Ryzen 5 1600AF e a GTX 1050 Ti, rodando aqui o Fortnite com tudo no mínimo possível, com algum só resolução 3D 44%, o resto tudo no mínimo. Vamos ver como fica. Vocês podem ver, taxa de FPS fica bem alta, acima de 200 em boa parte do tempo, com algumas quedas pontuais em algumas partes do mapa, às vezes superando ali a barreira dos 200, chegando até 300 em determinados casos, mas fica numa média ali de 200. Isso com tudo no mínimo mesmo, né? Todos os filtros desligados ali, tudo no mínimo mesmo. Agora mostrando para vocês o Fortnite com i7 3770, com 8 GB de RAM, já com a configuração para que o pessoal costuma jogar mais, né? Distância de visão tudo no épico e a resolução 3D 100%, o resto tudo desligado. E como vocês podem ver, com o mesmo processador antigo, você consegue rodar com uma taxa de FPS até boas, ficando boa parte acima de 100, 120, 130, às vezes beirando 170. Em alguns outros pontos um pouco mais pesados chega a baixar para 110, 115, mas sempre ficando acima de 100 FPS. Você consegue rodar mesmo com processadores mais antigos, com essa placa de vídeo aqui, numa boa, sem problemas, com algumas raras exceções a baixar de 100. Nesse caso aqui, com esse processador aqui. E mesmo assim você vai ter uma jogatina muito fluida com essa placa de vídeo aqui, seja com o processador mais recente ou com o processador mais antigo. Novamente o Counter Strike agora com o i7, dessa vez com o i7 5770, com tudo no mínimo, em Full HD, você vai estar conseguindo rodar uns FPS até bacana também, mantendo aquela taxa sempre acima de 140, com alguns picos um pouco para baixo, umas caídas, né, de FPS abaixo de 100, raras vezes, mas também com alguns outros picos, né, chegando a passar de 200, depende da pose do mapa, de onde você está, tudo mais que está acontecendo. Ainda assim fica uma jogatina até fluida, e ela levarei numa boa o CSGO, inclusive em processadores mais antigos. Agora, pessoal, jogando aqui o Warzone com o i7 3770 e mais a 1050 Ti, com 8 GB de RAM, né? Um cenário assim que muitas pessoas vão ter, né? Jogando com apenas 8 GB e com processadores um pouco mais antigos. E inicialmente testando para vocês aqui no Full HD, vocês verem quando vai ficar. Com tudo no mínimo possível, vai ficar beirando ali os 60 FPS, às vezes abaixando. Em alguns casos vai diminuir um pouco, né? Baixar de 160 FPS. Mas em outros consegue atingir um pouco acima, isso em Full HD, né? Já você baixando a resolução, aqui no caso baixei para 1366 por 768. E você vai conseguir rodar uma taxa de FPS sempre acima de 60. Raríssimas vezes, algum gargalo que às vezes dá por causa da falta de memória, baixa para 60, mas vai estar sempre acima de 60. E vai estar chegando bem próximo, né? Beirando 70, às vezes chegando com os picos a 80 FPS. Com a resolução um pouco mais baixa. Você consegue jogar também o Warzone com essa placa de vídeo, mesmo em processadores mais antigos, com apenas 8 GB de RAM, com a taxa de FPS até aceitável. Já no Full HD mesmo não é indicado para essa placa de vídeo esse jogo, porque além de, ainda mais para quem tem apenas 8 GB de memória RAM, porque é um jogo que consome muita memória RAM
e também consome também muita memória de vídeo, né, que é a VRAM. Aí essa placa aqui, por ser 4 GB, começa a sofrer um pouco, além de ser uma placa antiga, né, ela sofre um pouco. Então o ideal no Warzone é essa resolução de 768, ter um jogo um pouco mais fluido, né. Então pessoal, aqui no Valorant, começando aqui com Full HD, com tudo no mínimo, como vocês podem ver. Uma taxa de FPS muito boa, sempre acima de 200, com raras exceções baixando, ficando abaixo disso. E tem alguns picos acima de 300 em algumas partes aqui do mapa, mas a média fica sempre acima de 200. Então é um jogo que vai levar numa boa, vai ficar bem fluido seu gameplay, seja com processador mais antigo ou processador mais atual. Esse aqui no caso estou testando com o Ryzen 5600 AF, mas com um processador mais antigo, igual o i7 de terceira geração, ou mesmo o i5, né? Você vai conseguir rodar esse jogo numa boa, bem fluido com essa placa de vídeo. Então, pessoal, como vocês viram aí nos gameplay, alguns jogos já vai ter uma boa entrega, como o Valorant, o Fortnite, o CSGO, ela vai ter uma boa entrega, o FIFA, até o mesmo PS também vai ter uma boa entrega. Mas alguns jogos que exigem um pouco mais, igual o GTA, vai sofrer um pouquinho, principalmente um Full HD. O Call of Duty Warzone sofre bastante no Call of Duty Warzone. Tanto que eu só consigo rodar bem com ela com a baixa resolução para 720p, 768, porque um Full HD ela vai sofrer para chegar aos 60 FPS, né? Já a baixa resolução já consegue atingir um pouco mais acima, e sabemos que tipo de jogo como esse, igual o Warzone, precisa ter um FPS um pouco maior, né? E recentemente também fiz um vídeo sobre essa placa de vídeo aqui, em dezembro agora, de 2020. Só que na época tínhamos a GTX 1650 e a RX 570 com os preços bem parecidos, né, com essa aqui. Então naquela época até que não estava tanta pena, até cheguei a falar, só valeria a pena se tivesse uns 150, 200 reais mais barata que a GTX 1650, porque fora isso era mais vantajoso pegar a 1650. Só que hoje em dia a 1650 está beirando os 1.300 reais, 1.350, e a RX 570 então até é difícil falar o preço, está passando em 1.400. Enquanto essa aqui continua na faixa de preço dela, que estava variando de 950 a R$ 1.000. Então, ela virou uma alternativa mais acessível, né, entre aspas, do que as demais, né? E como vocês viram no gameplay, até uma entrega em alguns jogos ainda bem, né? Aguenta alguns jogos numa boa, só que outros já começam a sofrer, igual o Warzone, por exemplo. Então, a minha indicação é o seguinte, se você encontrar essa placa de vídeo que tem uns 950, 980, ainda valeria a pena ela, investir nela. Mas acima de R$ 1.000 para cima, e eu acho que vale a pena esperar um pouco mais, ver o que aconteceu com esses preços. Eu acho que daqui uns 2 meses deve começar a voltar ao normal, mas é difícil dar uma previsão certa, né? Mas comparando o que aconteceu nas últimas vezes, em 2 meses creio que deve voltar um pouco ao normal. Mas nesse caso, ainda até lá, vai ficar complicado a placa de vídeo. Então se você não estiver podendo esperar, não está querendo esperar por enquanto, e essa aqui já para você já vai ser o suficiente, acho que até uns 950, tá tendo promoções dela na Kabum, Terabyte, na Pichau, sempre tem dela lá em torno de 950, 980 lá em promoção. Tá certo, ainda é um preço caro ainda por uma placa de vídeo de 4, 5 anos atrás quase. Mas dentro do cenário atual, um preço mais acessível que as demais, né, que já tá beirando os 1.300, 1.400 reais. Então se os jogos que você quer, ela vai te atender, seria um bom pedido, até uns 950, 980, como eu falei para vocês. Dependendo da situação, costuma ter também, eu vejo na Terabyte, na Pichau principalmente, a RX 560, é uma placa da AMD, né, que tem um desempenho similar a essa aqui, sendo um pouquinho inferior que essa. Mas costumam sair na faixa de 750, 780, 790 no máximo ali. Essa é uma placa também ideal para quem busca esse tipo de jogos, igual Fortnite, CSGO, Valorant, porque ela consegue empurrar numa boa. Já placas abaixo da RX 560, igual a RX 550, a GT 1030, aí são placas que você vai conseguir rodar esses jogos numa boa também, só que às vezes numa resolução mais abaixo, né? Igual a maioria dos jogos vai funcionar bem apenas em 720p, 768. Já em Full HD vão sofrer um pouquinho. Então se essa aqui já sofre um pouquinho, imagina as demais, né? Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Comentando um pouco sobre essa placa de vídeo aqui, né? Se vale a pena ou não, mostrei alguns gameplay para vocês e tudo mais. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que responderei assim que possível. Se tiver gostado, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. E até a próxima, pessoal. Falou!